Obrigado, obrigado pela ceia do Senhor. Amém. Convidar o pastor Pablo para chegar. Obrigado, obrigado, Mateus. Pastor Pablo é o nosso pregador deste domingo, um amigo, pastor, missionário, bênção. Ele vai estar trazendo a palavra esta manhã, este domingo, na presença do Senhor, apesar que nós já recebemos muito de Deus, mas nós vamos receber mais e depois tem uma apresentação especial ainda, tá? Tem uma apresentação especial ainda. Esse mês está recheado, viu? Hoje tem a apresentação das crianças juniores de Páscoa. Domingo que vem, você não pode deixar de trazer o seu filho e sua filha. Nós vamos ter lá em cima histórias em quadrinhos e nós vamos ter uma lembrança, um livro para cada criança e vamos ter uma camisa especial que você nem imagina. Você nem imagina o que você vai ganhar. Então o seu filho só vê que faltar nesse dia vai perder. Domingo que vem não pode faltar as crianças. Não pode. É um domingo especial e é culto missionário. Nós temos um casal de missionários, está vindo da onde? Heron e Ana Paula, que servem no Ribeirinho, então é do Amazonas, né? Ou Pará, ou Amazonas, servindo os povos ribeirinhos, né? Através de Asas do Socorro, não? Asas do Socorro, do Ministério de Asas do Socorro, né? Atendendo aí povos na beira do Rio Negro, na beira do Rio Madeira, na beira do Rio Amazonas, atendendo povos. Aí então vai estar um casal de missionário aqui e as crianças, é comigo e com a Sara lá em cima, né? Comigo e com a Sara. Então eu vou dar aula para as crianças junto com a Sara lá em cima, né? Apresentando sobre obediência e vão ganhar um gibi e vão ganhar uma camisa. Você nem imagina o que é, né? Coisa boa. Então, se perder, perdeu, né? Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo meu amigo Pablo, que vai trazer a palavra de Deus. Senhor Deus maravilhoso, Pai, obrigado por estarmos aqui na Tua casa, obrigado por este domingo, obrigado pela presença dos amigos, Senhor, em especial aqui do pastor Pablo, que vai ser boca de Deus neste lugar, Pai. E nós te louvamos pela vida dele, pela família, está aqui com a esposa, suas filhas, que o Senhor continue abençoando sua vida e ministério. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ele torce o maior de Campinas, hein? Com certeza. Da rua de cima. O time da rua de baixo. Brincadeira, gente. Vocês vão ficar bravos comigo. Graça e paz a todos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado, pastor Edmur. Trago um abraço do pastor Alan lá, Igreja do Nazareno, Casa do Evangelho, onde estamos congregando há 1 ano e 3 meses. Estamos lá e Deus tem nos dado graça, dirigido a vida das nossas filhas, minha casa, junto com a minha esposa, irmã Eliane. Agora, o mês que vem, completamos 24 anos de casado, pela glória de Deus. Corri ali na Vila Georgina, Vila IP, sem perspectiva nenhuma. Deus um dia colocou essa mulher no meu caminho e usou ela como instrumento para que nós pudéssemos hoje ter uma família, porque o desafio dos nossos dias é estabelecer família. Vivemos dias onde algo tão precioso ao coração de Deus tem se quebrado. E nós louvamos a Deus, porque nós vemos de uma estrutura totalmente oposta à realidade que, pela misericórdia de Deus, a gente tem experimentado. Hoje é tão comum nos nossos dias, os relacionamentos se quebram, as famílias se desfazem. Nós experimentamos isso ainda na infância. Eu e minha esposa vivemos de 2 lares onde pais separados, família totalmente desestruturada, mas onde há uma condição equivocada, destruída, onde há uma condição de impossibilidade, é neste lugar que o nosso Deus, Ele age e atua. Então nós louvamos a Deus por esse privilégio, quando nós começamos a caminhar com o Senhor. E o pastor Edmur tem sido um homem de Deus, um privilégio, pastor, estar aqui. Quantas pessoas o senhor teria a oportunidade de convidar, nos chamou, e a gente tem essa responsabilidade numa manhã tão especial. Então a minha oração é que apenas o Senhor venha falar aos corações nessa manhã. Convido você a abrir sua Bíblia comigo, por gentileza, o Evangelho de Lucas. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 24, o texto áureo desta manhã. A realidade áurea desta manhã precisa estar focado para que nós não venhamos nos esquecer dessa verdade, que Jesus está vivo,
que Ele está à destra de Deus intercedendo por nós, e quando nós olhamos para essa realidade, nós sabemos que houve um processo para que isso acontecesse, e isso tem muito a ver com a nossa vida, a nossa caminhada cristã, porque muitas vezes é explicado para nós, e muitas pessoas olham para uma vida cristã, onde a caminhada ela é um trajetório apenas de momentos de vitória, momentos de realização, e aqueles que já caminham na fé há algum tempo sabem muito bem que não é de fato isso que acontece. Nós passamos por momentos de dores, momentos de desafio, mas nós temos uma única e verdadeira certeza que o Senhor Jesus nos deixou, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 24, o verso 1 relata a ressurreição do Senhor. E diz assim as Sagradas Escrituras, mesmo assentado, mas com reverência à palavra de Deus. Mas na madrugada do primeiro dia da semana, as mulheres foram ao túmulo, levando óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Então, elas, com muito medo, baixando-se os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando indo para a Galileia. Oh Senhor, que manhã preciosa na tua casa, que tempo que toca o nosso coração, que traz a nós a essência de fato de como nós somos, ó Deus, dependente de Ti. Então nessa manhã eu lhe peço mais uma vez, já oramos, mas, ó Deus, numa dependência do Senhor, que o Teu Espírito fale com a Tua igreja, que nesses minutos que temos, o Senhor possa trazer a Tua inspiração, a Tua direção aos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, ela seja vista com querigma, revelada neste lugar. Traga, Senhor, a revelação do Senhor a cada um que chegou aqui neste dia, e que o Teu Espírito ministre as nossas vidas. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Só para eu tomar um golinho d'água, aleluia. Amados irmãos, o Evangelho nos mostra que Jesus ele viveu por cerca de 33 anos. Mais 3 anos nós sabemos que foi o seu ministério público. 3 anos ele ensinou com autoridade nunca vista, curou enfermos, revelou o reino dos céus à humanidade, formou pessoas improváveis, discípulos que não eram pessoas cultas, pessoas que não estavam envolvidas com o sinédrio, com a realidade cultural, inseridas dentro de um palácio naqueles dias, mas pessoas improváveis, pessoas simples, pessoas que estavam vivendo diante daquela realidade cultural. Confrontou também o pecado, a religiosidade vazia. Jesus confrontou nesse tempo. Porém, foram 3 anos que não terminaram norteado pelo reconhecimento da humanidade. Não foi norteado para que ele fosse exaltado diante do público a qual ele mencionou. O próprio Lucas, no seu evangelho, ele escreve que Jesus tomou a decisão, no capítulo 9, 51, de ir até Jerusalém, porque Jerusalém é o centro da fé, Jerusalém era o lugar do sacrifício, Jerusalém era o lugar do templo, Jerusalém estava também o lugar onde ele enfrentaria a sua maior rejeição, mas na cruz ele teria a sua e a nossa vitória final ao se entregar por nós. Então nesta manhã eu quero de uma maneira breve e rápida te fazer pensar. Eu ainda não conheço Jerusalém, mas alguém aqui, pastor, já esteve lá em Jerusalém?
Alguém aqui já foi para Jerusalém? Aleluia, nós vamos orar, quem sabe Deus vai abençoar. Nós vamos fazer uma caravana, né, pastor Edmor? Ô glória, ir lá e conhecer Jerusalém. Mas ao chegar em Jerusalém, Jesus ele vai percorrer por 4 lugares específicos, históricos e reais, que revelam a nós este plano de redenção, a qual nós ministramos nessa manhã. Esses lugares vão trazer para nós como ele, durante essa caminhada, depois de 33 anos de ministério, 3 dias de jornada. Nesses 3 dias de jornadas em Jerusalém, ele experimenta nesses lugares aquilo que Deus trouxe como a redenção para a nossa vida. E nós, ao olharmos para esses lugares, eu convido você que está com a sua Bíblia aberta ainda, vá comigo por gentileza, em Lucas capítulo 22, do verso de número 39 ao verso de número 46. A palavra de Deus relata que Jesus ele vai para um lugar chamado Getsemane. Submissão à vontade de Deus é que nós aprendemos neste lugar chamado Getsemane. Diz assim as Sagradas Escrituras: e saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não faça a minha vontade, mas faça a tua. Jesus vai para o Monte das Oliveiras, conhecido por nós como Getsemane, um local onde ele precisava da oração. O nome de Getsemane significa prensa de azeite, lugar de pressão, lugar onde os azeites eram pressionados. Ali Jesus é espremido pela sua profunda angústia. Lucas, médico, registra que ele soou tornando-se gotas de sangue, um fenômeno raro, ligado a um extremamente sofrimento emocional que Jesus enfrenta naquele lugar. No Getsemane, queridos, a batalha que Jesus enfrenta não é uma batalha física, mas é uma batalha espiritual. Não há multidões, não há mais milagres, não há mais pessoas ali querendo segui-lo, não há mais discurso, há apenas um filho diante do seu pai, dizendo: Pai, seja feita a sua vontade. Aqui eu e você aprendemos que a verdade central deste momento é a redenção, que a redenção de Jesus, ela começa na submissão. Jesus se submete ao Pai. Onde Adão caiu no Éden, Jesus, ele obedece o Senhor no Getsemane. Uma caminhada, um processo, ele precisa de obediência. Nós aprendemos com Jesus que a obediência é o caminho que vai nos conectar ao nosso propósito. Por mais desafiador que muitas vezes se aparenta ao nosso derredor, se mostre a nossa realidade, se mostre a nossa perspectiva, aquilo que esperamos, obedecer é melhor do que sacrificar. Nesta manhã de Páscoa, neste dia que nós celebramos o Senhor, nós olhamos para Jesus e vemos que ele caminhou em obediência ao Senhor. Que o nosso coração continue repleto dessa verdade, continue diante dessa perspectiva, porque Jesus já sabia, Jesus já tinha ele mesmo vivendo como homem, sendo Deus, ele entendia o seu propósito. E nesta manhã eu quero convidar você a refletir sobre o propósito da sua vida, da sua jornada, da sua caminhada, como nós estamos colocando isso diante do Senhor, diante daquilo que Ele tem nos chamado, a nossa existência. Nós precisamos de fato olhar para a nossa realidade e buscar dentro da nossa vida aquilo que Deus tem para nós e caminharmos neste lugar de obediência. Jesus sabia. E neste momento, após a via dolorosa, ele se prepara. E ele diz: o espírito está pronto. O corpo ainda está com dificuldades e desafios. E ali ele é levado por aqueles homens. Ele se diz: olha, eu me entrego, porque eu sei que vocês não podem me prender, porque eu estou me entregando em favor do meu propósito. E ao ser preso, ele é levado. Ao ser levado, ele vai para um lugar onde ele passa com os reis, Pilatos, com Herodes, diante do Sinédrio, é julgado, é direcionado para um lugar chamado
Via Dolorosa. A Via Dolorosa. João, Evangelho de João, capítulo de número 19, verso de número 16 e 17, vai nos mostrar essa decisão do Senhor ao tomar a nossa cruz. Ele vai, o texto diz, João diz assim, que Jesus carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, quer dizer em hebraico. Após o julgamento injusto, Jesus percorre um lugar chamado Via Dolorosa. Este lugar é um caminho romano para as execuções públicas daquele tempo. Durante a Páscoa, a cidade estava cheia, porque os judeus saíam das suas cidades, dos seus lugares, para ir celebrar a Páscoa aí em Jerusalém. Era um costume. E agora o sofrimento público de Jesus está sendo visível. Jesus está sendo levado. A humilhação dele é visível. Eles tiram sarro de Jesus, eles esnobam Jesus, colocam uma veste real nele para dizer: se você não é o rei, por que você agora não pode se defender? Jesus carrega um madeiro até não suportar mais. E algo que nos ensina, quando ele traz Simão, Cirene, que ali a Bíblia aparece ainda uma única vez, é obrigado a ajudá-lo, alguém o ajudou a levar aquela cruz. Mesmo assim, Jesus continuou nos ensinando, porque a Bíblia diz que as mulheres que estavam ali ao redor estavam olhando para ele e vendo: nossa, por que sofrimento? E Jesus fala às mulheres, aponta para elas: olha, isso está acontecendo para que o juízo se cumpra, para que as Escrituras mostrem. A obediência, queridos, não termina com a decisão. Decidi servir a Cristo, agora eu preciso continuar obedecendo durante o caminho. Jesus nos ensina que Ele continua no caminho. Fidelidade, meus amados, a Deus, caminhar em Deus, e as pessoas aqui, alguns muito mais experientes que a gente está aprendendo e sabe como é o desafio disso. Ela não é ausência de dor. Pessoas se vão no meio do caminho, pessoas nos frustram no meio do caminho, nos decepcionam no meio da jornada. A dor, ela nos ensina a ser perseverante, perseverar, olhar para Jesus nessa manhã, entender que neste lugar Ele venceu, caminhando em perseverança o seu propósito, e é o convite para nós nesse dia, caminharmos no lugar onde o Senhor tem para a nossa vida, em perseverança, mesmo em meio à dor que vamos enfrentar. Vencendo este lugar, vencendo a caminhada, o terceiro lugar que nós vamos para Jerusalém e vamos enxergar é o Calvário, a consumação da nossa redenção. João também fala a respeito deste lugar, mas 750 anos antes, o profeta Isaías anuncia o que aconteceria. Ele era o desprezado, o profeta declara. Ele era alguém que não víamos em ele nenhuma formosura. Ele era aquele que estava ferido, oprimido. O texto diz que ele era ferido por Deus. E como foi orado pela nossa irmã, a pastora Carmela, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O sofrimento, a dor, as chicoteadas agora estão encravados com pregos naquela cruz, nos seus braços, nos seus pés. Um sofrimento que humanamente nós podemos olhar que muitas vezes é impossível de suportar, mas Jesus, ele é crucificado neste lugar, no Calvário, no Gólgota, no muro fora das cidades, um lugar elevado, um lugar visível. A crucificação era uma punição que Roma reservava para aqueles que eram perigosos, aqueles que eram criminosos, mas o próprio Pilatos o declara: olha, estou levando alguém inocente para este lugar, mas João declara:
clara que aquilo estava acontecendo com um único propósito, para que as Escrituras se cumprissem e ele fosse exaltado, engrandecido, enaltecido, dado a ele o nome que está acima de todos os nomes, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor do Senhor. Ah, meus irmãos, nós sabemos do desafio de caminhar para este lugar da redenção, este lugar onde nós precisamos renegar a nossa vida, renegar a nossa vontade, fazer não aquilo que o nosso coração almeja, aquilo que a nossa mente deseja, mas viver uma vida plena no Senhor. Mas nós precisamos entender que o projeto de Deus para mim e para você é muito melhor do que aquilo que estereotipamente pode ser oferecido a nós, o que este mundo promissor em coisas naturais, humanas e momentâneas pode tentar nos atrair. Permanecer no lugar do Calvário, no lugar do Gólgota, é permanecer olhando para o autor e consumador da nossa vida. Ele foi ali, encravado naquela cruz, pelos nossos pecados, para que possamos ter liberdade. Hoje, quando nós dizemos não para o pecado, nós não estamos dizendo que somos alguém que não pode fazer determinado tipo de coisa, mas somos livres para viver uma vida na presença de Deus. Há um convite para nós nessa manhã, olharmos para essa redenção, porque como nós já cantamos, já falamos neste lugar, tem sido algo fantástico, permear, não ser repetido, mas é a certeza de que a salvação, ela procede de um favor, onde Deus se coloca à disposição de nós. O que nós precisamos é olhar com essa convicção, em um mundo caído, em um mundo perdido, em um mundo afastado, distante, onde as pessoas elas querem mais a sua satisfação, a sua realização, conquistas, tem sido aquilo que tem sido mais implicado na nossa sociedade. Nós dizemos que nós cremos um Deus que se entregou em favor de nós, que não olhou para as suas pisaduras, não olhou para as suas marcas, mas ele olhou para o fruto do seu penoso trabalho. E nessa manhã, você que tem entregue a sua vida para Jesus e caminhado neste lugar, você é o fruto do penoso trabalho do Senhor. Então ele nos chama a permanecer, nos chama a avançar, porque o que ele fez, como o texto diz na palavra tetelestai no grego, está consumado. A dívida, a culpa, ela está paga. As acusações não podem mais permear na nossa vida de agora em diante. Nós temos um lugar de entrar na presença de Deus, nós temos acesso a viver uma vida diante do Senhor, mesmo em momentos onde olhamos incapacidade, impossibilidade, olhamos para a nossa realidade e vemos quem de fato somos, como limitados somos, como incapazes de realizar alguma coisa somos, mas Ele já fez o que era necessário ser feito por nós, e agora nós podemos andar neste lugar, nós podemos viver nessa expectativa, viver nessa realidade, viver mesmo pela fé, que nós não podemos contemplar coisas ainda fisicamente, mas nós esperamos o dia de estarmos junto com o Senhor. Antes estávamos separados, antes estávamos distantes, agora quando o véu do templo é rasgado, quando a separação entre Deus é removida, a justiça dele é satisfeita. Não é a minha justiça, não é a sua justiça, não é a nossa justiça, não é a justiça desse mundo que nós vemos cada dia mais corrompida. Muitas vezes nós entramos num lugar onde olhamos para a realidade da sociedade e vemos o mundo corrompido, o homem mal se dando bem, mas uma coisa já está consumada: ele já cumpriu na cruz o decreto, a culpa, e aqueles que se rendem a ele têm acesso livre à presença do Pai. Jesus não morreu apenas como um exemplo, já foi dito nessa manhã, ele foi substituto. Eu e você deveríamos estar naquele lugar. Mas algo de silêncio acontece. Jesus diz: está consumado. Pai, eu entrego a ti a minha alma. E há um silêncio. No sábado há um tempo de descanso, porque o judeu, todos sabemos, o sábado era um dia santo, eles precisavam guardar, e eles não iam mover nada. Havia um silêncio, uma ruptura, todos ali naquela cidade, esperando o que está acontecendo. Mas as Escrituras nos revelam que o silêncio do sábado
não foi inoperante para aquele que é o consumador da vida e da história da humanidade. O silêncio do sábado nos mostra que o domingo pela manhã haveria uma confirmação da vitória do Senhor sobre as nossas vidas. Nessa manhã de Páscoa, que o nosso coração venha sempre trazer essa verdade para aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. A vitória dele está selada sobre as nossas vidas. Quando você se sentir sozinho, se sentir enfraquecido, incapacitado, lembre-se que você tem um Deus presente com você todos os dias, porque ele venceu no domingo de manhã. Ao chegar no sepulcro, o texto que lemos, de manhã as mulheres estavam ali para trazer especiarias para o seu corpo. Jesus prega, Jesus ministra, mas muitos não se lembravam mais do que ele havia falado. Muitos haviam se esquecido, muitos haviam entrado, como Pedro, você se lembra? Estava com ele até o momento que ele é levado, até o momento que ele é preso, depois por 3 vezes ele o nega, e ali só sua mente cai em recordação, e assim acontece com os discípulos. Mas o texto em que lemos diz que no primeiro dia da semana, no alto da madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos para que pudessem ali preparar o seu corpo. Ao entrar, elas veem aquele túmulo aberto. Ele não é aberto de fora para dentro, ele foi fechado por alguém por fora, mas o túmulo ele é aberto de dentro para fora, porque quem estava lá naquele túmulo tem todo o poder do universo. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o El Shaddai, ele é o Deus presente, ele é a água que trouxe, matou a sede no deserto. Ele é aquele que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Ele é aquele que estava antes da fundação do mundo. Ele é a voz que disse haja e houve luz. Ele é a voz, ele é o Logos de Deus. E ao dizer para aquele túmulo, ó morte, você não tem mais poder, aquele túmulo se abriu, aquele túmulo foi desfeito, e a morte não tem poder mais sobre aqueles que estão debaixo da graça e do favor do Senhor Jesus, porque o nosso corpo físico, ele pode se decompor, nós podemos enfrentar a primeira morte, mas a segunda morte nós não vamos enfrentar. E se nós tivermos essa certeza no nosso coração, a nossa vida, por mais desafiadora que seja, nós vamos encontrar a paz naquele que declara sobre a nossa vida que não há nada que nos impede de chegar mais diante do Senhor. Uma grande pedra é colocada, um selo romano é aplicado, guardas são posicionados, tudo parecia terminado, tudo parecia concluído, mas o anjo anuncia: ele não está mais aqui, ele ressuscitou, Jesus vive para sempre, Jesus está vivo, ele está conosco, e ele prometeu que enviaria o seu Espírito, o Consolador, para nos ajudar nas horas difíceis, para nos fortalecer nos desafios da vida, para renovar a nossa esperança quando tudo parecer estar perdido na nossa história. A ressurreição não é um símbolo, ela é corporal, ela é histórica, ela é pública. O túmulo está vazio, a resposta de Deus, a cruz é a vitória do Senhor Jesus. Quero concluir nessa manhã, amados. Não é apenas onde Jesus esteve, esses 4 lugares. No Getsemane ele se submeteu ao Senhor. Na via dolorosa ele perseverou. No Calvário ele pagou o preço. E no sepulcro ele venceu a morte. É essa etapa e esse plano de Deus para a eternidade. Nada foi improviso. Nada por Deus foi por acaso, queridos. Tudo estava num propósito para ser cumprido. Agora a pergunta que eu faço para você é: apenas Jesus fez isso com que propósito? O que essa obra produz em nós
nesses dias. O que essa obra produz para as nossas vidas? Porque ele obedeceu, nós também somos chamados a obedecer. Ele perseverou, somos chamados à fidelidade ao Senhor. Ele morreu, somos chamados a confiar na graça de Deus. Ele ressuscitou, somos chamados a viver agora como nova criatura, o novo de Deus sobre a nossa vida. A Páscoa não termina num túmulo vazio para nós. Ela começa em corações transformados pelo poder do Evangelho. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Eu quero orar com você. Para o seu coração. O Senhor tem conduzido as nossas vidas até aqui. Conduzido a nossa história. E nessa manhã nós precisamos orar como igreja do Senhor, que está vivendo dias desafiadores, dias onde nós sabemos que cada vez mais as oposições vêm sobre a nossa vida, mas nós sabemos que somos aqueles que não retrocedem, olhando para o autor e consumador da nossa vida. Nós vamos avançar e vamos caminhar em vitória em nome de Jesus. Então quero orar com você nessa manhã e declarar: Senhor Jesus, ó Deus, nosso Senhor, nós te adoramos nessa Páscoa, porque o teu Filho caminhou em Jerusalém por amor a nós. Obrigado, Senhor, pelo Getsêmani, onde a perfeita obediência venceu a nossa rebeldia. Obrigado pela via dolorosa, Senhor, onde o teu amor não desistiu sobre o peso daquela cruz. Obrigado pelo Calvário, onde as minhas dívidas, a minha culpa foi paga e o meu acesso ao Senhor foi restaurado, Senhor. Te exaltamos, ó Deus, nessa manhã, porque o sepulcro está vazio. A morte foi vencida, a esperança foi inaugurada. Que poder da ressurreição não seja apenas conhecido, mas vivido por cada um de nós nesta manhã, no poder que há no nome santo de Jesus. Senhor, nos conduz em obediência, nos sustenta no processo, na firmeza da tua graça, e faz em nós, ó Deus, viver como testemunhas vivos do Senhor Jesus. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Você pode declarar que Ele vive? Em nome de Jesus, declare.